o gigante Golias, assim dito. Compartilhando tela, vamos analisar agora a questão de Golias, mais uma vez. Goliate, né, é o nome de Golias em hebraico, significa exilado, adivinho. História. Em 1 Samuel 17, Golias era um homem de grande estatura da cidade de Gate, né, a região filisteia, e um soldado campeão dos filisteus. O texto maçorético, aí, para entender o que é o texto maçorético, depois eu posso trazer um estudo sobre isso, que é o texto mais encontrado nas versões traduzidas da Bíblia para o português. Afirma que Golias tinha 6 côvados, né, que seria nessa palma, côvado, né, seria pegando daqui, né, até o cotovelo. E a metade de um côvado seria, né, um palmo entre a mão e o cotovelo. Continuando. Ou seja, Golias tinha 6 côvados e um palmo, segundo o texto maçorético. Ou seja, entre 2 metros e 95 centímetros. Ou 3 metros e 38 centímetros, dependendo da equivalência utilizada para o côvado, entre 45 e 52 centímetros, sendo o palmo a metade do côvado. No entanto, os rolos do Mar Morto, do segundo século antes de Cristo, deixando claro que o texto maçorético é do século X depois de Cristo, e o manuscrito do Mar Morto são datados do século II antes de Cristo. Texto maçorético, século X depois de Cristo. Manuscrito do Mar Morto, século II antes de Cristo. Ou seja, estamos falando de 12 séculos depois. Ou seja, os manuscritos do Mar Morto são 12 séculos mais antigos que o texto maçorético. Assim como o historiador Flávio Joséfo, segunda testemunha, e a Septuaginta, o texto grego, afirmam que Golias possuía apenas a altura de 4 côvados e um palmo, ou seja, entre 2 metros e 25 centímetros e 25 milímetros, ou 2 metros e 34 centímetros. Ou seja, né, seria um cara um cara alto, um cara grande, realmente um camarada de 2 metros é um cara grande, mas não tão grande como está nesses textos. Então, isso é algo bem importante para entender. E hoje, né, nos dias de hoje, tem gente com essa altura. Então, tem gente com essa altura nos dias de hoje. Poucos, mas tem. Nas escrituras temos a descrição do tamanho da cama de Og, rei de Bazã, que era de 9 côvados. 9 côvados. Aproximadamente 4 metros de comprimento. Assim, não é possível afirmar que Golias é a pessoa mais alta de que se tem registros nas escrituras. Todavia, Og é uma figura lendária, é um mito, não existe. Esse personagem não existe. Então, é um acréscimo no texto. A história de Gog é marcada
por sua derrota épica diante dos israelitas, liderados por Moisés, a Batalha de Edrei, onde Og e seu exército foram derrotados. É descrito como um confronto entre um povo escolhido por Deus e um gigante pagão. E aqui vai falar, né, das características de Og, e assim vai. Arqueologia. Golias é uma única pessoa cuja altura precisa estar registrada na Bíblia. A altura de ninguém mais é registrada como uma métrica real. Alguns textos antigos dizem que Golias tinha 4 côvados e 1 palmo, o que é equivalente a cerca de 2 metros e 38 centímetros. Aqui também já é a arqueologia que vai atestar assim, enquanto outros textos antigos afirmam que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, uma medida equivalente a cerca de 3,46 centímetros. Um estudo de 2016 de sítios arquitetônicos antigos em Israel, medindo os restos de inúmeras estruturas e observando medidas que parecem ser usadas com frequência, indica que um côvado na região era igual a 54 centímetros e um palmo era igual a 22 centímetros. A equipe escavou uma parede de fortificação de 7 milímetros de altura, encontrada na parte do norte parte norte da Cidade Baixa. A muralha foi construída no século X a.C., uma época em que os filisteus controlavam a cidade por ser sua capital. As fundações da parede da pedra mediam exatamente 2,38 metros, 4 côvados e 1 palmo de largura em todos os pontos, ao longo dos 4 metros de sua linha exposta por nossas escavações. Então, a arqueologia deixa claro, segundo a sua análise, que o mais provável é de 4 côvados e não 6, dado que os autores da Bíblia provavelmente não tiveram acesso ao cadáver de Golias. Isso deixa a questão de onde os escritores bíblicos teriam obtido a altura de Golias, de 4 côvados e 1 palmo. Portanto, é possível que os escritores estejam descrevendo metaforicamente o campeão Golias como sendo comparável ao tamanho e à força da muralha, da capital dos filisteus. Uma métrica que teria sido preservada por muitos séculos e seria conhecida por aqueles que conhecem Gat. Aqui fala de um geteu, né? Que tem a ver com o título, né? Segundo a Bíblia, existia um geteu, também chamado Golias, cujo nome muitas vezes é confundido com o famoso filisteu Golias, de Gat, o mesmo que Davi derrotou em batalha. Este foi engobe por Elanã, filho de Jaere-Oregim, o belemita, por uma das pelejas contra os filisteus. Em outra guerra, seu irmão Lami foi ferido em batalha por Elanã, filho de Jair. Certo? Então provavelmente, né, de acordo com textos mais antigos, o mais provável é que Golias tenha tido, se esse personagem existiu lá em Samuel, em 1 Samuel 17,4, ele tenha tido a altura de 4 côvados e meio, e não 6 côvados, sendo assim uma adulteração do texto massorético.